Muito obrigado, Humberto. Bom dia para você também. É um prazer estar aqui, uma honra representar os fiscais de rendas estaduais aqui nesse debate. Estou junto com o César. O César é um parceiro já, um amigo da Anfip. Temos bons trabalhos juntos, boas discussões, e isso vai enriquecer ainda mais o debate. Agradecer também e dar um bom dia ao deputado Aliel Machado, e agradecer também e parabenizar a Agência Servidores pela iniciativa de hoje. Julgo esses dois temas que estão sendo tratados aqui hoje, a educação e a reforma tributária, certamente os dois temas mais relevantes para o futuro da nossa nação. Eu costumo dizer que a reforma tributária é o melhor investimento que a gente faz para desenvolver o nosso país no curto e médio prazo. A educação certamente é o melhor instrumento para desenvolver a nação no longo prazo. Então, fico super feliz de colocar esses dois temas juntos. A educação, trazendo um pouquinho só, que eu estava assistindo o painel anterior, a educação é a ferramenta, é o instrumento de se produzir cidadãos. Sem educação, o que se produz são cidadãos mirrados, que não floresceram e não florescerão na sua máxima potencialidade para a cidadania. É a marca mais profunda da abissal situação de desigualdade do nosso país. Então, esses temas estão muito relacionados. A educação traz uma desigualdade profunda, que é levada como uma cicatriz na vida toda, a falta de educação para a pessoa, e tem estudos que foram divulgados essa semana, que pessoas do extrato mais baixo, que não têm uma educação, que não têm educação básica, demoram 9 gerações para atingir o nível de renda médio da população. 9 gerações. Ou seja, pelo menos 300 anos. Uma pessoa conseguir que a família dela chegue no nível de renda média se ela não tiver uma educação básica. E a mesma coisa, e aí são temas com uma conexão seminal, umbilical. Os dois temas, no Brasil, acentuam a desigualdade. O outro tema que vamos tratar aqui hoje, super oportuno, necessário, é a questão tributária. O Brasil, como já disse o César, é um dos países mais desiguais do mundo. Ele citou uma pesquisa da ONU que coloca o Brasil em 7º lugar, atrás de 6 países africanos praticamente desconhecidos. Tem uma outra pesquisa que diz que o Brasil é o 2º, atrás apenas do Catar, se não me engano, que é esses países de sheiks árabes. Então, por uma metodologia ou outra, estamos entre os piores países no índice de desigualdade. Isso não é à toa. O Brasil faz muita força para chegar onde está. Essa é a questão. Não é casuístico. Não é uma coisa que aconteceu ou tinha que ser assim. A verdade é que, e aí o César falou de política também, a verdade é que a política se move para proteger os interesses sempre de quem pratica a política de forma mais atuante, né? E no Brasil são as elites. Desde da divisão do Brasil em capitanias hereditárias, os ruralistas têm boa ascensão política, também profissionais liberais, médicos, advogados, empresários, e cada um movimenta o jogo político, as suas peças nesse tabuleiro que é complexo, para favorecimento próprio. Esse é o problema. A gente não tem um projeto de país. A gente tem um cabo de guerra, uma teia, que cada um fica puxando para o seu lado ou para o seu umbigo. E com isso o Brasil vai criando excepcionalidades, vai criando exceções e tudo continua igual no país das desigualdades. A gente precisaria, certamente, trazer princípios, valores mais altos à baila nesse debate. Como disse o César, a progressividade é um princípio básico no sistema tributário, um bom sistema tributário. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. O nosso sistema tributário é altamente regressivo. A ponto que os estratos mais altos da sociedade, os mais ricos, pagam menos que 9% de impostos no total sobre os seus ganhos, enquanto que as pessoas de mais baixa renda pagam mais de 40%. Ou seja, 4 vezes, 5 vezes mais. E o pior, não sabem que pagam. Nosso sistema tributário é opaco, não tem a devida transparência, não é neutro,
né? E se fosse neutro, tributaria todo mundo igual, mas não. Ele serve como um Robin Hood às avessas. Tira do pobre, na medida que tributa o pobre em 40%, 50%, e as políticas públicas distributivas nem sempre favorecem quem deveria. Muito pelo contrário. Se a gente vê a quantidade de benefícios fiscais, subsídios no nosso país, a gente percebe que há um direcionamento que favorece muitos setores, muitas empresas, e até as prejudica. Elas acham que as favorece, mas à medida que os empresários ficam dependentes de benefícios fiscais, é mais fácil lutar por um novo benefício do que por competitividade, por treinamento dos seus quadros de funcionários, por modernização do seu parque industrial, e com isso condenamos o nosso país ao atraso na competição, nesse concerto internacional das nações. O mundo está cada vez mais globalizado. E o nosso sistema tributário só faz a alegria de produtores chineses, coreanos, indianos, agora paraguaios também. Já há evidências que há empresas saindo do Brasil para se instalar no Paraguai. Por isso, quero aqui dizer que nós clamamos pela reforma tributária. Qual reforma tributária? Essa é a questão. E eu já vou para a parte final dessa minha primeira fala. Como o César falou, o que está à baila no Congresso é uma modernização da reforma da tributação sobre o consumo. O que é a tributação sobre o consumo? É a tributação sobre o que você compra e está embutido no preço da mercadoria e você não vê. É a forma mais cruel de tributação. Primeiro, porque se tributa mais o pobre, porque o pobre consome quase toda a sua renda. Uma pessoa que ganha R$ 1.200 por mês, ela não tem propensão a poupar, não consegue poupar. Normalmente ela gasta os 1.200. E a tributação pesada sobre o consumo faz a tributação ser pesada sobre essa renda desse trabalhador que gasta tudo. Enquanto que uma pessoa que ganha R$ 100.000 por mês, 200 mil, ela gasta 30, 40 mil por mês, mas o restante, os outros 100, 150 mil, ela poupa. E sobre este ato de poupar, não há tributação, e essa pessoa é menor tributada. Então, está sendo para simplificar, né? Apenas unir PIS, COFINS, IPI federais, ICMS estadual e ISS municipal. Essa PEC 45. A PEC 110 traz outras. Falo da minha opinião, até um pouco divergente do César. Somos favoráveis à reforma tributária, mesmo que seja um passo tímido, modesto, porque a gente precisa trazer competitividade para o nosso país. Nós estamos, como eu disse, nós temos os sistemas tributários mais complexos do mundo. Isso onera excessivamente o contribuinte, prejudica a economia e também fragiliza a atuação do fisco. Nós precisamos de um modelo simples, neutro, isonômico, transparente, cada um saiba quanto paga. Então, a PEC 45, 110, avança, mas ainda é tímida. Por isso que eu venho aqui louvar a iniciativa da Anfip, na pessoa do César, do seu presidente, Décio Bruno, e também a Fenafisco, Charles, que criaram uma proposta muito mais progressista, que é a reforma tributária solidária, que além de trazer o país para a retomada do crescimento econômico, ela também reduz a desigualdade, que é certamente o principal problema social do nosso país. Ela vai tributar mais quem pode mais o patrimônio e a renda, e um pouco menos o consumo.